amigos, muita paz e muita luz para todos. Nós estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo pela tvnovaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Espírito e matéria são os elementos gerais do universo criados por Deus, distintos e independentes entre si. Da união deles resultam as manifestações da vida no universo. Para habitar um mundo material, os espíritos precisam revestir-se de substância, daquela substância existente naquele mundo específico. Na Terra, denominamos esse processo de encarnação. Qual a diferença entre encarnação e reencarnação? Por que nós encarnamos? A reencarnação é um castigo? Existe um limite para o número de reencarnações de um espírito? Nós vamos ter que reencarnar sempre? Estas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. No programa de hoje nós vamos falar sobre encarnação e reencarnação. E para tratar deste assunto nós convidamos o médico, psiquiatra, escritor e expositor espírita, Dr. Luiz Sérgio Gomes. Luiz Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar presente. Ah, que bom que você está aqui. A gente sempre fica muito feliz. E hoje está também aqui conosco o jornalista e expositor espírita Roberto Dutra. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Yasmin. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, a TV Nossa Luz. Um abraço, doutor Luiz Sérgio. Prazer em conhecer. E eu vou começar agora fazendo a primeira pergunta para o Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, faz essa diferença para a gente entre encarnação e reencarnação? Vamos fazer. A encarnação seria a união da alma, do espírito, com o corpo. A reencarnação seria um processo de continuidade, porque a reencarnação, a encarnação, é uma lei cósmica, como a lei da gravidade. Nós não questionamos. Se você jogar um objeto, soltar, ele vai cair no chão. Essa é uma lei imutável, é uma lei do universo, que é a lei da gravidade. Também é a lei da reencarnação, porque, como você colocou no começo do programa, o princípio espiritual, aderindo ao princípio material, ele tem a oportunidade de evoluir e também aprimorar este princípio material. Ah, mas isso é muito interessante, né? A reencarnação seria um castigo, Roberto? De jeito nenhum, Yasmin. A reencarnação, antes de tudo, é uma oportunidade do ser humano cumprir aqui a tarefa que tem que cumprir, que é do aperfeiçoamento do espírito. A reencarnação, embora alguns espíritos, nós temos notícias do plano espiritual, tenham receio, medo, né, doutor, de reencarnar por causa das provas. Às vezes, provas muito difíceis, das lutas, do reencontro com antigos algozes, com antigas vítimas. É mais do que nunca um presente de Deus para nós. Não é um castigo de maneira nenhuma. Aí você falou em provas, e a gente estuda na doutrina dos espíritos que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Qual é a diferença disso? Prova e expiação? Ou é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa, não. Expiação vem do verbo expiar. Você está resgatando, você está pagando uma dívida. Então, se eu tive um comprometimento com ele, e através desse comprometimento negativo eu o prejudiquei,
mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, eu vou ter que resgatar esta situação. Então, esse resgate é uma expiação. Já a aprovação acontece quando o espírito, no plano espiritual, escolhe uma determinada situação para renascer. Então, eu entendo que eu ainda seja muito orgulhoso. Então, com a ajuda dos meus amigos espirituais, eu programo uma reencarnação num lar humilde, onde vão faltar os víveres, onde eu vou ter que provar para mim essa dificuldade, entendeu? Então, a aprovação não tem nada a ver, pelo que eu entendi, com algo que nós tenhamos feito no passado, mas com necessidades de aprimoramento para que nós consigamos nos melhorar a cada dia. Isso. É uma aula prática nova de alguma coisa que eu preciso desenvolver. Então, gente, aqui na Terra são duas situações, né? Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, ou é algo que está nos testando, uma aprovação, ou nós estamos resgatando algum equívoco do passado. Com certeza. Se compararmos a Terra a uma escola, e essa escola seja dinâmica, nós vamos, por exemplo, usar a seguinte ilustração. Eu posso ter passado em geografia, ok, mas eu fiquei reprovado em matemática. Então eu vou resgatar, eu vou recapitular aquela matéria da matemática. Então é uma expiação. Agora, na geografia, como eu fui aprovado, eu vou aprender a sequência seguinte daquela matéria. Entendi. Entendeu? Agora, Roberto, tem número certo de encarnações, de reencarnações? Por exemplo, ela só pode reencarnar 1000 vezes, senão acabou a sua cota. De jeito nenhum também, não é, Ismin? Porque são até muito numerosas as encarnações, mas de acordo com a produção do espírito, da vontade, do esforço que ele faz em se melhorar, em evoluir, ele tende a diminuir o número das encarnações. De maneira nenhuma são perpétuas as encarnações, elas continuam até a necessidade. No momento que o espírito se livra das impurezas, se livra das situações difíceis e chega naquele grau tal de perfeição, ele não tem mais a necessidade da encarnação. Ele encarna, então, em missão, como Jesus. Encarnou conosco, mas não tinha necessidade. Veio trazer todo o seu exemplo, o seu amor para nós. Agora, eu fico pensando, existem algumas pessoas que imaginam e refletem que só encarna o espírito que errou em alguma coisa no plano espiritual. Mas Kardec nos fala de forma diferente. Nos explica essa diferença. Veja bem, é necessário que, para a evolução do princípio espiritual, no caso, o espírito, que ele tenha contato com a matéria, por algumas razões. Primeiro, para ele ajudar a própria evolução da matéria. Porque, por exemplo, os espíritos que reencarnavam no começo da história do nosso planeta, na época da pré-história, ainda traziam um corpo físico grosseiro, pouco aperfeiçoado, e à medida que o espírito vai evoluindo, através do seu perispírito, ele vai, de alguma maneira, refinando a matéria do seu corpo. Então, é necessário que o espírito reencarne para obedecer a uma outra lei do universo, que é a lei da evolução. Então, temos a lei da gravidade, a lei da evolução, e a evolução só acontece graças à lei da reencarnação. Agora, Luiz Sérgio, você falou um dado novo, você nos falou de perispírito. Você pode nos explicar? O perispírito seria, pela conceituação de Kardec, o veículo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Podemos dizer que são campos energéticos sutis que facilitam, que permitem
a integração e a atuação do espírito sobre a matéria. Imagine o espírito numa escala, numa vibração muito sutil, e ele vem densificando essa vibração através desses corpos sutis de energia que Kardec resolveu englobar na nomenclatura de perispírito, até chegar à forma mais densa, corpórea do corpo material. Muito bom. Nós temos uma participação, é uma participação da Antônia Cláudia de Fonseca. Obrigada, Antônia, pela sua participação. Ela diz assim: eu queria saber se conforme está chegando o mundo de regeneração, conforme formos desencarnando, ainda reencarnaremos no planeta Terra. Adoro o programa e vejo todos os dias e escuto na rádio também. Um beijo, minha flor, para o seu coração. E aí, você pode responder para a gente? Vamos tentar responder. Acreditamos que a Terra também está em evolução. E esse mundo de regeneração, a qual nossa ouvinte e espectadora se refere, ele também está chegando para nos aprimorar. Então, nós acreditamos que o ser humano, ele tende também a reencarnar numa condição melhor, com o perispírito, como o doutor falou, mais aprimorado, mais sutil, esperando que nós, com vibrações mais leves, mais equilibradas, e vamos sim ter na Terra, né? Jesus falava, eu adoro Jesus, tá? Eu sempre falo dele, que os mansos herdarão a Terra. Então, nós também teremos a oportunidade de reencarnar aqui no futuro, mas com uma condição evolutiva muito melhor. Graças a Deus, né? É a nossa esperança. Por aqui. É a nossa esperança, não é? Estamos trabalhando para isso. Não é? E Allan Kardec, ele no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala de vários tipos de mundo. E a companheira se referia ao mundo de regeneração. Luiz Sérgio, nos fala essa classificação dos mundos, para que a gente possa compreender até essa fala da companheira? Perfeitamente. No Livro dos Espíritos, os espíritos já dizem que assim como existe a evolução individual do espírito, os mundos também obedecem a uma escala evolutiva. Então existem mundos primitivos que servem de morada para espíritos que ainda estão ensaiando as primeiras encarnações, as primeiras experiências no reino hominal. Depois nós temos os mundos de expiação e provas, temos os mundos que é a Terra nesse momento, os mundos de regeneração, aonde o bem predominará sobre o mal. Depois nós temos os mundos felizes ou ditosos, que são as moradas dos espíritos que já alcançaram um nível evolutivo que nós ainda não conseguimos nem dimensionar. Não é? Então, as estrelas que brilham na abóbada azul do firmamento, em realidade, são escolas, são hospitais, são recantos onde o espírito vai fazendo o seu processo evolutivo. E isso é muito bonito. É interessante, você falou, acredito que a pergunta dela se reporte também a isso, é que os espíritos estão, na atualidade, através de mensagens psicografadas, nos avisando de que aqueles indivíduos que não têm um desenvolvimento moral compatível com o nível do planeta regenerado, eles serão encaminhados a mundos de uma ordem inferior, compatível energeticamente com o seu estado evolutivo. Esses espíritos, ao desencarnar, já não estão mais encarnando na Terra, eles já estão sendo conduzidos a esses mundos primitivos. É muito interessante nós pensarmos no seguinte: será que Deus criou espíritos já evoluídos como os anjos? Nos criou homens e mulheres cheios de imperfeições e criou espíritos que acabaram se perdendo no caminho e se transformaram em demônios? O que a doutrina espírita nos fala, hein, Dutra? Bom, nós todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. O mal que nos advém, ou o bem que vem pela frente, é tudo criação nossa. Deus é justiça, Deus é perfeito, então não criaria
um ser mais adiantado, outro menos. Ele cria a todos iguais e dá oportunidades iguais. Nós é que, tomando as decisões que tomamos todos os dias, nesse momento estamos tomando decisões, é que nos encaminharemos para o céu ou para o inferno da nossa mente, do nosso íntimo. A grande batalha que nós temos não é a batalha contra o mundo, é contra os nossos sentimentos, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo. Então essa é a batalha que nos vai levar a sermos seres melhores ou piores. A criação dos demônios é uma criação da humanidade. Os humanos, com as escolhas que fazem, é que caem em desgraça, caem nas tentações, caem no sofrimento, nas lutas. A responsabilidade da terra estar dessa maneira é toda nossa. Então nós estamos aqui para acertar. Todos nós, nessa reencarnação atual, temos a missão, a oportunidade de refazer nossos caminhos. É para isso que estamos aqui. Agora, deixa eu colocar uma coisa, Yasmin, que o doutor falou com tanta propriedade, desse momento que atravessamos, desse expurgo, né? Já está acontecendo, doutor? Já está acontecendo, talvez há algumas décadas. Só que esse processo, ele não é um processo abrupto. Ele acontece como chega o dia, como raia o dia. Então, a noite não acaba de repente e começa o dia. Há uma fase intermediária em que a aurora vai acontecendo imperceptivelmente. Quando nós nos damos conta, o dia já está claro. Então, também esse processo acontece dessa forma muito gradativa. Então, assim, já estão encarnando espíritos de grande evolução aqui na Terra para ajudar a esse processo de implementação do reino de paz, do reino de amor. E, ao mesmo tempo, estão sendo dadas as últimas oportunidades a esses espíritos empedernidos no mal, esses espíritos resistentes a uma renovação, que estão tendo a última chance de repente, quem sabe, uma luz penetrar em seu coração e eles conseguirem abrir-se para o amor, abrir-se para o bem. Então, daí porque muitas pessoas olham sem ter esta visão e vão ver que a Terra está, entre aspas, piorando. Por quê? Há o aumento da violência, há o aumento da corrupção, há o aumento de todas as iniquidades humanas. Por quê? É o que se expressa mais. Esses espíritos estão aqui entre nós encarnados para haver esse processo de transformação. Paralelo a isso, já também existem renovações, já o espírito já começa a soprar mais na civilização. Tanto é que você vê hoje, se fala muito naturalmente de vida após morte, de mediunidade, aparece na televisão, em novelas, até em as revistas. pessoas brincando na rua, elas utilizam terminologias próprias de Allan Kardec. Exatamente. Muito interessante isso, né? Exatamente, porque é um processo que chega no momento em que a humanidade está pronta. Não tem como. Quem quiser, Allan Kardec já fala nisso na Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados. Que aquele que tiver resistência, ele vai ser levado de roldão, porque é o tempo de maturação das coisas. A humanidade está pronta para franquear um novo degrau na sua evolução. E felizes aqueles que tiverem a compreensão de entender esse ciclo, que aí farão parte desse processo. Graças a Deus. Bem, nós temos uma participação. A participação é do Fernando Silva de Sulacap. Obrigada, Fernando, pela sua participação. Ele diz assim: boa tarde, tenho 18 anos, minha mãe desencarnou quando eu tinha 1 ano de idade. Será que ela já reencarnou? Pois alguns parentes dizem que minha afilhada tem os trejeitos da minha mãe. Como eu posso saber disso? E aí, Dutra?
Interessante essa pergunta, né? É. E é uma pergunta que muita gente faz. Será que fulano de tal é meu parente desencarnado? Será que é a minha avó que já voltou? Será que é a minha filha, minha tia? Chico Xavier falava que o telefone toca de lá para cá, né? E embora as semelhanças, ninguém pode garantir. O fato é que a parente próxima do nosso amigo é mais um espírito conhecido dele que veio estar com ele. Não adianta ele ficar pensando, será que é minha mãe? Será que não é? Faça a ligação mental através de prece com a sua mãe. Se for a sua mãe ali, você vai ter motivo de sobra para amar essa criatura que está perto, para respeitar, encaminhar pelo bem. Se não for, ela vai receber e vai te ajudar. Da mesma forma, ela vai continuar sendo um espírito querido e amado por você, meu jovem. E agradeça a Deus de ter essa oportunidade do conhecimento espírita. Um beijo no seu coração, viu, Fernando? E qual é a sua dica, então? Uma coisa que ele colocou e que eu acho que merece ser colocada, a questão da visão do tempo, não é? Quando nós estamos encarnados, estamos submetidos às leis da matéria e a questão do espaço-tempo faz com que a gente tenha uma visão temporal. Então, a minha mãe desencarnou quando eu tinha 1 ano. Ele tem 18, então decorreram 17 anos. Mas 17 anos terrenos não correspondem a 17 anos no plano espiritual, porque o espírito está liberto da matéria física. Então, essa questão, às vezes, a gente acha, nossa, passou tanto tempo e eu não tive nenhuma notícia, mas, de repente, esse tanto tempo é a nossa visão de espírito encarnado. Para o desencarnado, esse tanto tempo é 1 minuto. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Agora, há espaços de tempo, porque, em realidade, a pessoa não desencarna e reencarna logo em seguida. Geralmente, há um tempo que se passa na espiritualidade, mas vai variar muito de caso a caso. Varia, né? De caso a caso. Existem situações em que o espírito tem um certo merecimento de reavaliar a sua existência passada, fazer um balanço, ver o que havia se comprometido e não fez, e, enfim, participar até de um planejamento da futura encarnação. Mas, para isso, é necessário que haja um certo merecimento. Existem casos de espíritos assim muito conturbados, muito desequilibrados, em que os espíritos encarregados do processo da reencarnação praticamente o reencarnam automaticamente. Ele reencarna até sem ter muita consciência de que está reencarnando, porque ele ainda está no estágio de perturbação que é necessário que retorne imediatamente. Isso é bem interessante. As encarnações, a maior parte delas são planejadas no mundo espiritual? Mas, olha, ninguém vai responder não. Isso aí vai ser para depois, porque nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta, o Roberto Dutra, o Dr. Luiz Sérgio Gomes vão continuar respondendo às suas perguntas. Antes, acompanhe o musical Acorde, do grupo Acorde da Paraíba. Quando muitas vozes cantam os corações, as canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações. As palavras são levadas através de um som que ecoa e faz soar mais alto em nosso ser, a dizer que bonito é cantar e unidos semear lições de amor. Nossos laços se apertam sempre mais,
Nossas mentes se concentram e se entrelaçam com as pessoas. E nesse instante, o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro fala com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real, se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Os acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Nossos laços se apertam sempre mais, cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora, nossas mentes se concentram e se entrelaçam com as pessoas. E nesse instante, o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e no grande coro fala com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de um despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real, se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Nos acordes que compõem esta canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.
Estamos de volta! E olha, gente, a loja do Clube de Arte está sempre com descontos. E eu gosto de falar sobre isso, gente, porque ali você vai encontrar CDs, DVDs, livros, revistas, com conteúdo espírita correto, de qualidade, com base nas obras de Allan Kardec. E é um conteúdo capaz de levar mais equilíbrio, consolo ao nosso coração. E você pode presentear a um amigo, uma pessoa querida com uma obra espírita. E nós não temos apenas palestras, nós não temos apenas entrevistas, não. Nos nossos DVDs e CDs, nós também temos músicas maravilhosas, temos livros. Gente, então acesse loja.clubedearte.org.br e aí você vai estar ajudando também a manter a programação espírita na rádio e na internet. Aí, olha, é tudo de bom, né, gente? Eu estou muito emocionada porque assim que eu cheguei, o Fábio, que é diretor do nosso programa, me trouxe uma relação de países que estão acessando os nossos programas e a TV Nova Luz. E eu fiquei assim encantada, porque temos mais de 200 países no mundo e já fomos acessados por 121 países. Então nós estamos, lógico que Brasil e Portugal estão liderando, mas nós estamos muito nos Estados Unidos, na Suíça, no Japão, na Alemanha e na França. E temos lugares assim, mais longe, como a Bósnia, Herzegovina, Bahamas, Nicarágua, Nova Guiné. Nós estamos na Jordânia, na Nigéria, na Costa do Marfim, Azerbaijão. Olha, são 121 países e eu queria mandar um beijo e muita energia para todos. Eu queria dizer que antes de nós começarmos o nosso programa, nós nos reunimos para orar. Nós temos uma reunião especial na nossa casa espírita de vibração por todo o mundo, pela TV Nova Luz, e nós temos agradecido muito à espiritualidade superior que nos orienta e nos fortalece. E eles têm nos dito que eles criam umas camadas energéticas muito fortes para a elaboração do programa, a fim de que todos aqueles que um dia acessarem, aqueles que estão ao vivo e aqueles que vão acessar os nossos programas, que todos eles vão receber as energias de amor, as energias de saúde e de paz. Então nós temos a participação da Marilene Monteiro, da onde? De Campo Grande. Marilene, um beijo no seu coração. Ela faz a seguinte pergunta: ainda reencarnam na Terra espíritos muito primitivos? Olha, para você que nos acessou agora, nós estamos falando sobre encarnação e reencarnação. Estamos aqui com o médico psiquiatra, Dr. Luiz Sérgio Gomes, estamos com o jornalista Roberto Dutra, e nós estamos conversando sobre esse tema tão significativo para nós conhecermos os mecanismos do universo. E aí, Dr. Luiz Sérgio, ainda reencarnam? Ainda reencarnam espíritos muito primitivos. Nós temos que fazer uma distinção. Espírito primitivo, no sentido do que o Roberto colocou, de ainda com pouca experiência. Então, nós vemos tribos aborígenes na Austrália que ainda hoje estão praticamente na Idade da Pedra. Então, esses espíritos estão reencarnando lá, ainda são primitivos. Primitivos é nesse sentido. Agora, espíritos comprometidos com os erros, com o mal, aí é outra distinção. Mas na Terra ainda reencarnam espíritos primitivos, sim. É muito interessante, eu vou para 2, gente, estou na 2. É muito interessante porque a gente percebe que até numa mesma família reencarnam espíritos de diferentes graus de evolução. Existem aqueles que você percebe não tem maturidade do senso moral e às vezes já tem cabelos brancos, enquanto outros às vezes são jovenzinhos e você já percebe uma maturidade. Por que isso? O espírito não tem idade, né? E como você bem falou, em muitas famílias, e nas nossas famílias, existe essa distinção. É interessante frisar que Jesus falava que os fracos são ajudados pelos mais fortes. Isto quer dizer que os espíritos mais evoluídos encarnam nas famílias, às vezes com a missão de ajudar aqueles queridos, aqueles amores que ainda estão lá embaixo na escala espiritual, ainda precisando de muito apoio, muito exemplo, muito amor.
E o que o senhor diria, doutor Luiz Sérgio, para as pessoas que observam essa dificuldade que surge de convivência quando há, assim, diferentes níveis de entendimento da vida numa mesma família? Veja bem, as famílias, os lares, se constituem exatamente para favorecer o processo relacional. E eles chegam através da lei de afinidade. Só que nós, quando falamos lei de afinidade, imaginamos apenas afinidade positiva. Mas existe o que eu denominaria de afinidade negativa. Quando dois inimigos vêm encarnação após encarnação, se prejudicando, criam um campo de afinidade, que aí, no caso, faz com que eles reencarnem no mesmo local. Para quê? Para burilarem as arestas, como pedras angulosas que no leito de um rio viram seixos arredondados. Olha que coisa linda, né? Nós temos que agradecer muito a Deus, toda a oportunidade que Ele nos dá de renovação, e nós estamos vivendo, e a doutrina espírita matou a morte, no sentido de que divulga que nós somos seres imortais a caminho da evolução. Que coisa linda. Mas nós estamos com a participação da Eliane Cardoso, de São Cristóvão. Vamos colocar a participação dela, gente? Ela diz assim: Yasmin, querida, e convidados, boa tarde. O programa está excelente. Aliás, na verdade, ele é imperdível. Gostaria de saber em que casos pode acontecer uma reencarnação compulsória e se o espírito em questão chega a participar do seu planejamento reencarnatório ou não. Obrigada pela atenção. Um abraço com carinho especial para as meninas do telemarketing. Gente, quando vocês ligam para a gente, o pessoal do telemarketing, a Edila, a Jéssica, a Daiane, são queridas maravilhosas, são companheiras muito amorosas. Então, vai um beijo também para as nossas queridas do telemarketing. E aí, doutor, o que o senhor me fala desse assunto? Eu não falo nada. Quem fala é André Luiz. No seu livro No Mundo Maior, existe um capítulo chamado Débito Estacionário. E lá o instrutor leva André Luiz a visitar uma casa muito pobre, onde estava uma senhora já em precário estado de saúde e cuidando de um filho totalmente retardado, assim, sem condições mínimas de sobrevivência. E aí o André perguntou as condições, por que aquele espírito veio naquele corpo. E, entre outras coisas, o instrutor disse que esse espírito estava recalcitrando em muitas e muitas encarnações. Haviam sido dados, olha, ele fez um monte de coisa errada. Tá bom, então reencarna de novo, tenta acertar. Aí ele reencarna e faz mais coisas erradas. Tá bom, de novo, até que chega uma hora que o livre-arbítrio dele vai se fechando e ele perde o livre-arbítrio. Durante essas encarnações em que ele se perpetuou na maldade, ele conquistou inúmeros desafetos, milhares de desafetos. Alguns o perdoaram, outros tantos não. E aí o que acontece? De repente, ele teve que se esconder naquele corpo. A espiritualidade, os bons amigos espirituais, compulsoriamente o colocaram naquela encarnação muito dolorosa. Se alguém não conhece as leis do espírito, vai achar que Deus é injusto, porque permite que uma criatura tão doente exista, não é mesmo? Mas ali, naquela criatura, naquele corpo disforme, está um espírito tendo um intervalo para que ele possa, aos poucos, readquirir a lucidez. Então, nos casos das reencarnações compulsórias, o espírito perde o direito de apitar. Agora você não... exatamente. Não tem o livre-arbítrio. Eu vou pedir, mas vou lembrar que quando nós estávamos findando o primeiro bloco,
eu fiz uma pergunta a respeito de todas as encarnações, elas são planejadas? Não lembro mais de nada. Estou numa idade que já estou esquecendo de 10 minutos para trás. Não, as encarnações, elas são planejadas num sentido maior, tá? Mas quando o espírito ainda não está nesse grau de possibilidades, as leis orgânicas funcionam automaticamente. Então, existem as reencarnações automáticas de espíritos que ainda não têm, por N razões, condições de participar desse planejamento. Mas até essas reencarnações automáticas são programadas pelos engenheiros siderais encarregados desses processos. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho, né? Nunca. Deus e a providência divina envolve todos. Gente, eu estou muito feliz, porque chegou agora nos nossos estúdios uma pessoa muito querida, um trabalhador do movimento espírita muito pop, que é o Marcelo Teixeira. Seja bem-vindo, jornalista Marcelo Teixeira, ao nosso programa. Boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores. Depois de um longo e tenebroso engarrafamento, aqui estamos, atrasados, mas estamos. Conseguiu tudo chegar. Tudo bom, gente, tudo certo. Que coisa boa que você conseguiu chegar. Achei bastante interessante o papo aqui. Estava me lembrando da questão do esquecimento do passado. Ele já não lembra mais o que foi dito há 10 a 15 minutos. Imagina o que a gente fez no século XIV, XV, então a gente tem que esquecer mesmo. Não adianta. Mas você sabe, tem um amigo meu uma vez falou, olha, eu não posso acreditar em vidas passadas porque eu não me lembro. Yasmin, isso é claro, se eu não me lembro, eu não vi. Aí eu perguntei para ele, o que você comeu no dia 15 de agosto de 1975? Ele, eu já esqueci. Então você não existia, porque você não lembra o que você... Então, realmente, graças a Deus, a gente não vive se lembrando do que fez no passado, né? Não, porque se a gente se lembrasse, a gente se lembraria de tudo, absolutamente tudo. Momentos bons e momentos ruins, coisas boas e ruins que fizemos em todas as vidas passadas. O nosso cérebro não tem condição de dar conta de tanta informação assim. Já estaríamos todos no hospício ou já desencarnados. Não tem como. É verdade. Agora, nós percebemos que nós já temos algumas criações, algum estudo em determinadas áreas. Quando a gente vê, por exemplo, um Mozart, que com 3, 4 anos, ele já compunha, já tocava instrumentos com perfeição, a gente entende que certamente, como não existe geração espontânea de conhecimento, há sempre a necessidade de um trabalho e de um sacrifício, ali com certeza já houve no passado muito estudo. Já é a bagagem inata, né? Já é o conhecimento inato, né? O talento que o espírito já traz para aflorar, para colocar ainda mais em prática aqui, né? Muito bom. Agora, Marcelo, eu quero aproveitar logo, porque você está com um livro novo. Pois é. Mostra pra gente esse livro. Esse aqui, O Espiritismo é Pop, que estava programado para sair só ano que vem, tinha outro para sair esse ano, mas aí a editora gostou da proposta, resolveu antecipar o lançamento, saiu em março. Para o meu susto, saiu em março com uma tiragem maior do que o primeiro, Inquietações de um Espírita, está tendo muito boa aceitação. Aí resolveram publicar O Espiritismo é Pop com uma tiragem maior. Lancei em março, está indo muito bem também, graças a Deus. E por que o Espiritismo é Pop? Eu faço uma brincadeira, que a palavra pop é a abreviatura de popular, tanto em português como em inglês. No livro Chico de Francisco, nosso Chico Xavier, esse livro é escrito pelo Adelino da Silveira, o Chico Xavier fala nesse livro que o Espiritismo tem que estar sempre junto ao povo. Isso significa o quê? Todo e qualquer assunto pode ser debatido à luz da doutrina espírita, não há mistérios, não há assuntos proibidos, não há assuntos destinados só a esse ou aquele grupo de iniciados. O Espiritismo é altamente democrático porque está perto do povo e pode debater todo e qualquer assunto. Aí nesse livro a gente conversa com o leitor sobre ecologia, sobre homossexualidade, sobre política, sobre preconceito, sobre... que mais? Sobre puritanismo, enfim, assuntos que estão na ordem do dia, e a gente mostra que o Espiritismo tem também a sagrada missão, a sagrada tarefa de chamar toda a sociedade para discutir todo e qualquer assunto sob a ótica da imortalidade da alma. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa, né? Parabéns. E como é que você tem divulgado? Você tem ido às instituições? Tem alguma palestra mais próxima que você queira divulgar? Olha, eu
Pois é, eu fui descoberto agora, né? Porque eu estava quietinho lá em Petrópolis, aí lancei Inquietações de um Espírita no passado, lancei o Espiritismo é Pop, esse ano me descobriram. Eu estive recentemente em Valença, agora em julho eu vou a Angra dos Reis, mas eu não tenho os Mas dados aí aqui depois comigo, você não, vai perdão. passar para o Roberto Deixa Dutra, comigo. porque Depois o Roberto Dutra é o nosso jornalista, Deixa que comigo. vai fazer todas Aham. as divulgações aí. Em setembro eu vou a São Paulo. Olha que coisa E boa. Palmas, capital do Tocantins, está atrás de mim também. Vim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço tem mais aqui? jeito. Agora não Agora tem é mais jeito. trabalhar. Agora é trabalhar, exatamente. Quando Cristo chama, não se pensa duas vezes. E onde encontramos os livros, o seu livro para comprar? Olha, eu não sei como está a distribuição aqui nas livrarias do Rio, mas como ele é da editora CA, que é a mesma editora que publica os livros do Richard Simonetti, e a CA, que é distribuidora também, eu acredito que ele esteja sendo fácil de se encontrar em alguns centros espíritas e em algumas livrarias, sim. Tá? Tá ótimo. Muito Aí eu bem. não sei, porque eu já não cuido muito da distribuição. Então, qualquer coisa, pede direto para mim, que eu tenho alguns comigo também. Inclusive, esse eu trouxe de presente para você. Muito obrigada. Eu quero uma dedicatória. Tá, deixa comigo. Afinal de contas, Yasmin Madeira é pop. Gente, nós somos pop. Nós somos pop. A gente nunca tinha prestado atenção a isso. Não são só os Graças a Beatles Deus. que são pop, não é só o Papa que é pop, não. O Espiritismo é pop, Kardec é pop, Chico Xavier é pop, nós somos pop. Nós somos pessoas de cabeça arejada, abertas a discutir todo e qualquer assunto. Na doutrina espírita não tem essa coisa de preconceito, de conceitos estagnados, cristalizados pelo tempo. A gente está sempre se atualizando, sempre pronto a debater toda e qualquer questão. Eu estou lendo um livro, Estamos Prontos, do Espírito Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Eu ontem li um capítulo que fala uma coisa muito interessante: sabedoria com prazo de validade vencido se torna ignorância. Olha. Então a gente tem que estar sempre atualizado. O espírita é uma pessoa convocada a estudar sempre, a se atualizar sempre, porque a gente aprende a contextualizar a atualidade também e interpretar aquilo sob a ótica dos ensinamentos de Kardec, e vamos vendo que o espiritismo é cada vez mais pop mesmo, não tem jeito. Gente, olha só, o pessoal já me avisou pelo ponto que faltam apenas 3 minutos. Então, nós vamos pedir para os companheiros darem suas palavras finais. Eu quero agradecer muito todo o carinho de vocês. Eu estava falando agora no início que é uma alegria, nós estamos sendo acompanhados em 121 países no mundo. Nossa, é muito bom mesmo. É uma delícia, muito bom né? saber É uma disso. emoção muito forte. Mas, doutor Luiz Sérgio Gomes, suas palavras finais para os nossos queridos companheiros que estão nos assistindo. É sempre um momento em que a gente lamenta acabar. É verdade, não é? como foi rápido. É verdade, é a questão do tempo, não é? Ele é isso aí. relativo. Então mal começou. É verdade. De qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a possibilidade de aqui estar, não é? E falar para todos, fazer um processo de autorreflexão, autoanálise, como ele colocou, não deixar o espiritismo ou o conhecimento espírita apenas nas estantes, mas trazer para si num processo de reforma interior, que exatamente essa é a função do conhecimento espírita. Não adianta sermos eruditos em espiritismo e fracassados na nossa reforma interior. Era isso que eu gostaria de deixar para reflexão. Muito obrigada, doutor Luiz Sérgio. Nosso querido jornalista Roberto Dutra. Agradecendo, Yasmin, mais uma vez a oportunidade. Mandou um abraço para o pessoal de Nova Iguaçu. Opa, o Nono um beijo Seu, com o muito Grupo amor. Espírita Caminho de Jesus, o Grupo de Teatro Estrelas do Bem, todo mundo ligado. E o Grupo de Divulgação também. Na verdade, Yasmin, tomando as palavras do Dr. Luiz Sérgio, é tempo de trabalho. É tempo de, com esse conhecimento da doutrina, nós arregaçarmos as mangas, colocarmos o pé no chão e trabalharmos, aproveitar essa oportunidade divina que nos foi dada aqui à vida. Um abraço a todos. Boa tarde. Muito obrigada, Roberto Dutra. E agora, nosso jornalista Marcelo Teixeira. Oi, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer essa oportunidade de debate saudável,
à luz dos ensinamentos espíritas, e mandar um abraço também para o pessoal do Movimento Espírita de Petrópolis, em especial para a UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, centro do qual eu faço parte há 30 anos já. Oh, gente, que coisa maravilhosa. Então, estamos juntos no trabalho do bem, estamos nos amparando mutuamente e, a partir de agora, contando com mais frequência com os companheiros que estão aqui. E eu falo para você, um beijo no seu coração, continue com a gente. Nós temos as nossas orações 9 horas da manhã, todos os dias. Vem rezar com a gente pela paz no mundo. Fique com Deus até o nosso próximo programa. Este mês, o Clube de Arte traz para você o primeiro CD do grupo que atua. O grupo é formado por jovens do Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Suas apresentações misturam música, dança e poesia, e sua principal função é divulgar a doutrina espírita através da arte. São 12 belíssimas canções que vão enriquecer o seu acervo de obras espíritas. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olhai por nós, Deus. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.